A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Eliseu Filho e hoje estaremos fazendo o terceiro dia de leitura e exposição do livro de 2 Crônicas. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui diante da Tua palavra, meu Pai, lendo, meu Pai, meditando nela, prestando atenção em cada detalhe que o Senhor colocou aqui para nós, meu Pai, vermos, meu Pai, e entendemos, meu Pai, a Sua mensagem para nós aqui nesse dia, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que estão escutando esse áudio, em nome do Senhor Jesus. Venha ajudá-las, meu Pai, a captar e entender tudo o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fixa essa palavra na nossa mente, no nosso coração, meu Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvi-la, meu Pai. Nossas mentes para entendê-la, meu Pai. Nossos corações para absorvê-las, meu Pai, no nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar um ótimo dia, tarde e noite. Muito obrigado por tudo. Desde já eu já te agradeço, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No primeiro verso do capítulo 8, nós temos a informação de que a construção da casa do Senhor e da casa do próprio Salomão demoraram 20 anos. Ele também edificou as cidades que Hirão tinha dado a ele e depois tomou a Ramate Zoba. Edificou mais 4 cidades, a saber, Tadmor no deserto, a Alta Bet-Horon e a Baixa Bet-Horon e Balaate. Nos versos 7 e 8, vemos Salomão colocando estrangeiros que moravam em seu reino para trabalhar nas áreas tributárias. E no verso 11, nós vemos uma atitude um tanto quanto inusitada de Salomão, que foi tirar a filha de Faraó, sua mulher, da cidade de Davi para uma outra casa que ele tinha edificado a ela, pois as redondezas de onde ela morava eram santos, porque a arca do Senhor havia passado por lá. No verso 12, vemos Salomão oferecendo holocaustos ao Senhor. E do verso 14 ao 16, vemos que os levitas e sacerdotes continuaram seguindo as normas para oferecer sacrifícios ao Senhor durante todo o tempo deste templo, não se desviando dos princípios, para o bem deles, né? Nem preciso falar de Nadab e Abiú. No capítulo 9, dos versículos do 1 ao 12, veremos a visita da rainha de Sabá a Salomão, pois, ouvindo ela sobre a sua grande sabedoria e riquezas, foi até Jerusalém para testá-lo, levando especiarias, ouro e outras coisas. Ela fez a Salomão perguntas que não são citadas aqui, mas o que é citado é que Salomão as respondeu com sabedoria tamanha, explicando-as perfeitamente, o que fez com que ela desse a ele vários itens de valor na época, e ele também presenteou ela. Dos versos 13 até o 28, vemos algumas riquezas de Salomão, que eram absurdamente grandes. Você nem precisa ter noção do quanto esses itens valiam na época para saber o tamanho da riqueza de Salomão, tanto em ouro como em cavalos, animais, madeira e muitas outras coisas. O quão bom Deus consegue ser, não é, meus irmãos? Ele transformou um simples pedido de sabedoria em tudo que um rei poderia desejar, sem Salomão fazer absolutamente nada. Deus simplesmente falou para ele fazer um pedido, e ele fez. E Deus deu a ele muito mais do que ele pediu. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Nos 3 versículos finais do capítulo, temos a morte de Salomão, que foi sepultado na cidade de Davi. No capítulo 10, vemos o grande erro de Roboão, que indo para Siquém para ser coroado rei, não escutou o pedido do povo para abrandar um pouco os impostos, mas sim os de seus amiguinhos de infância, para aumentar os impostos, fazendo com que Israel se dividisse em 2 e que só os israelitas que moravam em Judá ficassem com ele. O resto deu no pé. Ele até enviou um homem que cuidava dos tributos para cobrar os israelitas, mas eles os apedrejaram, dando um baita susto em Roboão, fazendo com que ele fugisse para Jerusalém. No início do capítulo 11, vemos o plano de Roboão de ir para a guerra com 180 mil homens de Judá e Benjamim para restituírem o reino a ele. Mas a palavra de Deus ao profeta Semaías fez com que Roboão não fosse pelejar contra Jeroboão. Do verso 6 ao 10, vemos algumas fortalezas que Roboão edificou em seu reinado, armazenando coisas que seriam úteis para ele dentro de tais fortalezas. E após isto, vemos outro erro, mas dessa vez de Jeroboão, que expulsou os sacerdotes e levitas de seu reino para não servirem ao Senhor, e ainda constituiu para si outros sacerdotes para fazerem os sacrifícios para os seus deuses.
Após serem retirados deste reino, eles foram para Jerusalém servir ao Senhor, o que durou por apenas 3 anos, o tempo em que Roboão serviu ao Senhor. Do verso 18 até o término do capítulo, vemos as mulheres de Roboão, que são no total 78, 18 mulheres e 60 concubinas, e seus filhos, que se totalizam em 88, 28 homens e 60 mulheres. Roboão separou seu filho Abias para ser rei e espalhou os príncipes pelo seu domínio. E assim, nós terminamos o terceiro dia de leitura e meditação do livro de 2 Crônicas. Que Deus o abençoe grandemente em todas as áreas da sua vida e continue revelando a você a sua grande bondade. Tenha um bom dia e até amanhã, provendo Deus.